E aí pessoal, tudo certo? Sejam muito bem-vindos para mais um vídeo. No vídeo de hoje, pessoal, eu vou gravar aí falando sobre algumas dúvidas dos inscritos que eu separei aqui. Então, ao invés de eu responder por lá pelos comentários, eu prefiro gravar um vídeo. Eu acho que fica mais interessante pro entendimento do pessoal. Então, se vocês gostarem do vídeo, se inscrevam no canal e vamos lá para o vídeo. Então, a primeira dúvida, pessoal, é sobre o fator água-cimento. Então, relacionado à construção civil. Então, por que ele é tão importante? Então, uma coisa que a gente tem que entender, pessoal, a água é o principal vilão da resistência no concreto. Então, o que acontece? É muito comum, né, você chegar em obras e às vezes o pessoal fala, isso aí eu estou fazendo um concreto 3x1, aí eu estou fazendo, então cada um faz a sua maneira. Um joga na pá, outro joga no carrinho, outro joga água de balde, outro joga de mangueira, então não tem um controle. Então isso é um erro muito grande, pessoal, porque o concreto ele precisa de alguns cuidados, de alguns controles ali. Para quê? Para que isso não afete diretamente a resistência do concreto. Então, você está fazendo o seu concreto, você começa a jogar água. Então a gente precisa entender o seguinte, que no concreto a gente tem o agregado miúdo, o agregado graúdo e o cimento. Então, o agregado miúdo e o agregado graúdo, eles se unem ali. Quem vai fazer a união desses dois é o cimento. Então, a partir do momento, o cimento é um aglomerante, então ele quer juntar ali o agregado miúdo e o graúdo. A partir do momento que você começa a colocar água exageradamente, o cimento não começa a fazer a função dele, que é de aglomerar, e onde eles começam a se afastar, onde fica um concreto fraco, um concreto poroso, um concreto de baixa resistência. E isso é muito perigoso para as obras, pessoal, porque o concreto precisa de uma certa resistência. Então, é comum a gente ver em obras aí de pequeno porte, sem acompanhamento de um técnico, concretos que não chegam aí a 5 MPa, entendeu? Então, isso é uma coisa muito importante que a gente tem que ter, né? Que a gente tem que ter uma atenção especial. Outra coisa é falar sobre excentricidade de sapatas. Então, sapata é uma fundação rasa, como muitas pessoas sabem. Então, eu vou falar de um jeito bem popular para que todo mundo entenda, não ficar uma linguagem muito técnica e um vídeo muito chato. Então, aqui eu tenho uma calculadora, que eu vou dizer que é uma sapata, para a gente entender o conceito. Então, quando eu tenho um pilar aqui bem no centro da sapata, descarregando uma certa carga, eu tenho, né, de certa forma, a gente não está considerando o momento fletor nada, a gente está considerando só carga axial. Então, vamos supor que essa sapata ela tem uma área, e essa área está em contato com o solo, certo? Então, toda a área da sapata está em contato com o solo, sendo que está sendo descarregada uma carga aqui bem no eixo, bem no centro, o eixo de simetria da sapata, bem no centro. Então, a carga está sendo distribuída de certa forma uniforme. Só que em alguns projetos, pessoal, principalmente quando a gente tem terrenos de divisa, onde a gente não consegue fazer um pilar centrado, a gente até consegue. Só que a gente tem que dar uma viga para cá, para poder começar um pilar aqui. Isso vai gerar uma cortante muito grande aqui nessa ligação. Então, quando eu tenho um pilar descarregando aqui, bem no canto da sapata, um pilar deslocado, quando essa sapata começa a receber esse carregamento, é natural que ela faça isso. Certo? E qual o artifício que a gente tem para a gente equilibrar essa fundação? É colocar uma viga de alavanca, certo? Que quando essa sapata esse pilar querer descarregar, essa viga de alavanca vai fazer o equilíbrio, né? Viga de alavanca ou viga de equilíbrio, fazendo com que essa fundação fique estável. Isso gera, pessoal, uma viga de alavanca, gera uma sapata enorme. Por quê? Porque, de certa forma, eu estou gerando um momento fletor aqui, certo? Nessa sapata, uma excentricidade gerada por esse pilar deslocado. Então, eu tenho que ter uma sapata maior, um contrapeso maior, só por conta desse deslocamento. Porque se eu tiver uma sapata aqui, com a carga centrada, com certeza essa sapata vai ter uma dimensão menor, certo? Uma dimensão menor do que se eu tiver um pilar deslocado aqui para a mesma carga. Porque eu vou ter que ter uma sapata maior para poder compensar esse giro dela. Então, espero que tenha ficado claro aí. Se ficou alguma dúvida, deixe nos comentários. A outra dúvida que eu tenho aqui é sobre momento fletor.
Então, eu tenho, pessoal, essa régua, eu vou deixar ela com a inércia nesse ponto, só para a gente entender a deformação. Então, quando eu tenho um carregamento, seja pontual ou seja distribuído em uma viga, eu tenho aqui 2 pilares. Então, quando eu começo a receber esse carregamento, toda tensão gera uma deformação. Então, quando eu gero essa deformação por essa carga que está chegando, eu gero uma flecha nessa viga, que a gente vai chamar de momento positivo. Só que ao gerar esse momento positivo, eu vou fazer o quê? Essa viga ela vai querer rotacionar nas pontas. Você perceba que ela está querendo levantar as pontas. Então, respondendo já a outra dúvida do inscrito, o que é um engaste? Então, o que acontece? Para evitar que essa viga rotacione na ponta, eu coloco armaduras, certo? Armaduras em torno dessa viga, fazendo a ligação entre viga e pilar. O que eu garanto com isso? Eu garanto uma rigidez nessa ligação. Se eu tenho um pilar aqui, ó, estou fazendo essa ligação entre viga e pilar, certo? Ao eu fazer isso, eu garanto essa rigidez, eu garanto um engaste aqui e eu garanto também agora uma menor deformação, porque ó, se eu tento deformar essa viga, se eu tenho uma ligação rígida aqui nesse ponto, com certeza esse ponto não vai rotacionar, certo? Então, consequentemente, eu vou ter um engaste, consequentemente, eu vou diminuir o meu momento positivo. Lembrando que momento não some, momento só transfere. Então, esse momento positivo que eu tinha aqui, transferi de certa forma agora para os meus apoios, que agora eles têm capacidade de resistir, porque eu tenho essas armaduras aqui ligando. Então, espero que vocês tenham entendido, tenha ficado claro. Outra pergunta é sobre sondagem. O que é tal da sondagem? Então, que é uma coisa muito negligenciada em obras, principalmente obras de pequeno porte, que é o estudo pessoal do solo. Então, uma empresa vai ali, monta-se um tripé, certo? E com aquele aparelho ali, as pessoas conseguem saber qual é o solo que está abaixo. E por que é importante a gente entender qual é o solo que está abaixo? Porque eu não sei que fundação que eu vou pôr ali, se é uma sapata, se é uma estaca, qual é o nível do lençol, qual é a fundação que eu tenho que escolher, se o lençol está mais para cima, se o lençol está mais para baixo, se eu tenho um terreno arenoso, se eu tenho um terreno argiloso. Tudo isso, pessoal, eu consigo saber através do meu laudo de sondagem, certo? Então é muito importante a gente ter esse laudo de sondagem, porque é ele que vai dizer qual é o tipo de fundação que eu vou estar usando ali. Então é de suma importância, negligenciado às vezes por alguns proprietários, mas é de suma importância que a gente tenha o laudo de sondagem, porque eu conheço o solo que eu vou colocar a minha fundação, consequentemente eu posso estar utilizando essa fundação. Ao invés, vamos supor que eu vou colocar uma fundação, uma sapata de 1 metro por 1 metro, e eu consigo entender que esse solo ele tem uma resistência muito boa, então eu consigo diminuir a área. Ou se eu souber que esse solo ele tem uma baixa resistência nos primeiros metros, eu vou trabalhar já com uma estaca, uma fundação profunda, porque se eu colocar uma sapata ali para um solo que ele não tem uma grande resistência nos primeiros metros, com certeza essa fundação ela vai ter problemas. Então, qual é o próximo assunto? Direção e sentido. Foi um assunto que eu gravei lá no vídeo de física, falando de vetores, e muita gente faz confusão entre direção e o que é sentido. Então, direção, pessoal, ou ela pode ser vertical, ou ela pode ser horizontal, ou ela pode ser inclinada. Isso é direção: vertical, horizontal, inclinada. Sentido é quando eu começo a dar sentido a essa direção. Por exemplo, essa caneta ela está na vertical, certo? Só que ela está indo, estou empurrando ela de baixo para cima. E para que eu saiba qual o sentido que ela está indo, eu coloco uma seta, certo? Então, está indo de baixo para cima. Quem está me indicando isso é essa seta que está aqui. Ou eu estou na horizontal. Quem está me indicando qual é o sentido que eu estou indo? É a seta. Então, eu tenho uma seta aqui, ó, estou indo da direita para a esquerda. Ou se eu estiver inclinado,
Qual é o sentido que eu estou indo? Eu estou indo desse ponto, se a seta estiver aqui, né? Estou indo desse ponto para esse. Ou se a seta estiver aqui, ó, estou indo desse ponto para esse. Então, essa é a diferença de direção e sentido. Então, tem mais algumas dúvidas aqui, mas para o vídeo não ficar muito grande, eu gravo em outra oportunidade. Se surgir alguma dúvida aí sobre algum assunto que eu falei no vídeo, deixa aí nos comentários que eu respondo. E até uma próxima.